Boa tarde, professor Vitor Pimenta. Professor, o Goiás não ganha, tem 3 jogos, ao contrário do Operário, que não perde a 5. Queria saber o que o senhor espera do jogo de amanhã, desse confronto em casa, diante do Operário. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não tenha dúvida que aquela frase que vocês já sabem que sempre a gente fala, vai ser um jogo duro, difícil. O Operário não perde a vários jogos, o Goiás, se ganhar amanhã, não perde a 3 jogos também. Então, tudo é uma questão de ângulo, para onde você está olhando, entendeu? O Goiás hoje é a equipe a ser batida na Série B. Então, todo mundo que joga contra a gente joga bem, se esforça, dá o máximo. E a gente tem que saber que isso daí torna a partida sempre muito mais difícil. E é um jogo onde eu espero que o Operário não fique somente lá atrás, porque o Alex tem uma maneira de jogar sempre com as suas equipes de uma forma consistente, um time que gosta da bola, e eles por si só têm um ataque rápido, então também é um time de transição. O Goiás vem sofrendo um pouco nesse sentido nos últimos jogos. Eu espero que a gente tenha o equilíbrio necessário, não só para fazer um bom jogo, mas para anular aquilo que a gente vê como o ponto forte do Operário, pensando, logicamente, sempre numa vitória para se consolidar na liderança da Série B. Boa tarde, Mancini. Tarde. Apesar da liderança, né, tem essa pressão natural pelos 3 jogos sem vencer. Estender isso para uma semana de clássico seria muito ruim, porque já é uma semana de pressão natural, né? O clássico, todo mundo se fala que é uma pressão a mais, uma semana diferente. Então a hora é agora de quebrar isso para que isso não se estenda para uma semana que já é mais concentrada nesse sentido. Não tenha dúvida que a semana do clássico ela é sempre mais difícil, porque envolve sempre muito mais coisa, né? O ideal é que a nossa equipe volte a vencer por N razões. Uma delas é o clássico também. Mas a gente tem que voltar a vencer também, porque nós queremos seguir em primeiro lugar, porque é importante uma somatória de pontos para que você cada vez mais atinja o seu objetivo, que é chegar mais perto daquele limite de pontos ali de 64 pontos. Então, para isso, a gente sabe que os jogos em casa são necessários, mas é óbvio que aliviaria um pouquinho essa carga de 3 jogos que não ganham, mas também como se a gente vivesse num panorama onde a nossa equipe é extremamente superior a todas as outras, e isso não é verdade. O campeonato é muito equilibrado e por isso as equipes oscilam tanto ao longo da competição. Boa tarde, Mancini, Marcos Geredo, Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito da semana de trabalho do Rafael Gava. Ele voltou, né, a ser relacionado, e se existe a possibilidade dele voltar ao time titular também. A possibilidade dele iniciar a partida não, porque ele ficou um tempo parado e esse tempo vai custar a ele, e entrando e voltando aos poucos. Ele ainda não está zerado da sua lesão. O Gava foi um atleta que eu até o puxei de volta para o campo, eu o arrastei para o campo exatamente para que ele entendesse que essa é uma dor específica, que vai sumir com o tempo, que se ele fosse esperar a dor zerar, ele talvez não jogasse mais esse ano. Então, às vezes é necessário a gente entrar na mente do atleta, fazer com que ele tenha que enxergar que algumas lesões são necessárias desaparecerem com o tempo, enquanto ele se recondiciona dentro dos jogos e dentro do dia a dia de treinamento. Ele ainda não está no ponto de entrar, mas já está no ponto de ajudar, de entrar durante a partida, e isso tem tido já uma certa frequência, não só nos jogos, nesse último jogo já no Amazonas, mas durante a semana também, e a gente tem feito isso. Mancini, boa tarde, William Romeu, Site Sport Goiano. E sobre a questão do William Lepo, você conta com ele amanhã? Porque o Vitória havia comunicado, o Goiás, que ele estaria em negociação com o futebol do exterior, mas parece que não avançou. Na verdade, nós tivemos uma semana tensa, não só pelo William Lepo, mas sobre outros jogadores. O mercado está olhando para os nossos atletas, assim como a gente olha para outros atletas aí no mercado. Os nossos atletas também estão
valorizados. O William Lepper é um desses atletas, mas eu espero que ele fique, que ele não saia. Houve realmente uma insistência muito grande em cima do atleta, mas o atleta foi firme, disse que gostaria de ficar e eu espero que realmente isso aconteça. Mancini, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Vou fazer uma pergunta um pouco mais geral sobre o sistema defensivo, englobando a posição do primeiro volante, envolvendo então esse sistema defensivo. Alguma possibilidade de mudança? E também especificamente sobre o Diego Caio, um jogador que você já elogiou diversas vezes, é um atleta que perdeu espaço agora recente, mas ainda está no radar, né? O Caito, ele perdeu espaço, mas ele não perdeu a confiança do treinador, de maneira alguma. É um atleta que eu conto e eu sei que daqui a pouco ele vai ter que voltar a jogar, porque o Lepo, que vinha muito bem do lado esquerdo com a entrada do Moraes, acabou indo lá para o lado direito, mas a qualquer momento a gente pode fazer as trocas, assim como na parte da zaga também. Nós temos atletas para rodar nas posições, assim como o volante, que também foi a sua pergunta. Eu estou tentando achar o reequilíbrio dessa equipe, que vinha muito bem equilibrada durante um período no campeonato, e aí passou a tomar alguns gols que não tomava. E para isso, é óbvio que nós estamos analisando todos os jogos, analisando cada recorte do jogo. Eu passo praticamente o dia todo aqui no clube fazendo isso, olhando os vídeos e tentando entender por que a gente tem tomado alguns gols de contra-ataque. E a solução é muito simples, e eu vou falar aqui, o Alex pode estar até me ouvindo no YouTube, enfim. Nós com 2 laterais ofensivos, a gente passou a dar mais espaços atrás. A gente melhorou a nossa construção, nós chegamos muito mais nesse último jogo em casa. Nós tivemos 29 possibilidades de finalização, isso é muita coisa para um jogo de futebol. Você em 90 minutos ter 29 é quase uma chance, é quase um terço do jogo, né? Enfim, então o volante precisa proteger um pouquinho mais. Então eu já fiz isso ao longo da semana, espero que para amanhã, dia do jogo, a gente já esteja alinhado com isso. Eu não posso subir com os 2 laterais ao mesmo tempo, subir com o meu volante também, porque é óbvio que o adversário ele tem visto como joga o Goiás. O Goiás talvez seja o time mais visto na Série B. Então por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. O futebol não é feito só de ataque, nós sabemos disso. Você tem que ter um equilíbrio entre o atacar e o defender. E para isso a gente vai alterando até achar a fórmula ideal. A fórmula ideal para mim é aquela que você não toma gols, é aquela que você não oferece, por exemplo, como foi no jogo do Remo, onde o Remo poderia ter feito o 2º e o 3º gol antes do nosso empate. E eu reconheço isso e sei os porquês disso, por isso que a gente está tentando rapidamente solucionar. Boa tarde, Mancini, Davi Lacerda do Jornal Hoje. Recentemente o Juninho falou que os próprios atletas têm se cobrado muito para não se acomodarem com o Goiás estar na liderança. Como é que você tem trabalhado esse aspecto mental deles para manter essa concentração? Até porque o Goiás tem uma vantagem muito grande no G4. Só falta o chicote. Porque eles são muito, muito bem cobrados, pode ter certeza disso. E tudo aquilo que acontece nos jogos, e mesmo quando eles vencem a partida, a gente tenta corrigir, porque às vezes uma vitória te mostra algumas coisas e não te mostra outras. E a gente gosta sempre de estar em cima, pressionando, mostrando para o jogador que o nosso time tem que ser melhor agora no segundo turno, que está todo mundo melhor, a janela abriu, todo mundo contratou, algumas equipes não vão conseguir pagar, outras equipes vão continuar brigando. Então é importante que você nunca pense que já está bom, porque não está bom. O que está bom hoje é insuficiente para amanhã ou para o próximo jogo. E para isso há uma cobrança muito forte internamente, não só dos atletas com os atletas, mas da comissão com os atletas, da diretoria com a comissão,
E assim é o nosso dia a dia. O futebol é feito de cobrança, é feito de pressão, é feito de melhoras. A cada dia a gente tenta mostrar para eles onde é que estão as armadilhas do futebol, porque elas existem, elas só mudam de lado. A hora que você está muito bem na parte ofensiva, você começa a ter armadilhas na parte defensiva. A hora que você está mal na parte ofensiva, você começa a ter que se expor para tentar o gol, e aí começa, enfim. O futebol ele é cheio de armadilhas, o dia a dia no futebol é cheio de armadilhas. Você tem que, ao longo de uma campanha de 7, 8 meses, você tem que cuidar muito de todos os jogadores. A gente se preocupa muito com todos eles, seja na parte de sono, de alimentação, a parte física, a parte técnica. Então tudo isso engloba o nosso dia a dia. E para isso a gente tem que ter uma equipe, não é somente o Mancini, é uma equipe de trabalho. E aí eu tenho que exaltar a nossa equipe aqui do Goiás, que todos eles falam a mesma língua. E quando você vê uma equipe liderando um campeonato, não é à toa, é porque você tem também respaldo de toda a sua estrutura voltada para o futebol. Mancini, no campeonato de 38 rodadas, turno e retorno, pontos corridos, é praticamente impossível não haver oscilação. E aí alguns treinadores, algumas diretorias conseguem minimizar essas oscilações, o time vai ou não. Qual é o problema dessa oscilação do Goiás nesse momento? Em cima dessa oscilação de uma sequência de jogos, você acha que é ideal para sair de uma vez por todas, se é que está oscilando nesse momento, esses 4 jogos que o Goiás terá em casa, com 3 em Goiânia, com 3 jogos em casa? Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos de dar uma alavancada novamente. Foi nessa fase do primeiro turno onde a gente conseguiu uma somatória boa de pontos. Não quer dizer que no segundo turno você vai conseguir também. Mas é importante, é uma possibilidade, o fato de você não ter logística de viagem, isso desgasta menos o jogador. A gente pode, por exemplo, dar um treino com uma intensidade maior ao longo da semana, porque você sabe que você não vai precisar ir para o aeroporto, pegar o avião, viajar, descansar para no dia seguinte jogar, ou 2 dias depois. Eu acho que quando você tem um bom planejamento para tudo, a tua chance ela acaba aumentando. O que eu gostaria de dizer é que quando uma equipe está liderando, a pressão que ela sofre é uma. Aquela que está em 5º lugar, 6º lugar, tem um outro tipo de pressão. Aquela que está em 10º lugar tem um outro tipo de pressão. E quem está lá embaixo tem outro tipo de pressão. Ou seja, todo mundo tem pressão. Todo mundo é pressionado. Porque todo mundo precisa ganhar para respirar, para ter uma vida, para ter saúde mental e para não ficar escutando o que não quer nas ruas. Então todo mundo briga exatamente pelas mesmas coisas. Você precisa ganhar o próximo jogo, essa é a verdade. Essa é a tônica e a cultura do nosso futebol. Voltando à sua pergunta, eu acho que é uma boa oportunidade que temos de retomar o nosso caminho, sabendo que a gente vai ter dificuldade lá na frente, como todas as equipes têm. Eu só vou lembrar aqui que no momento onde a gente estava em 2º lugar buscando o Coritiba jogou dentro de casa e perdeu de 5-2 do Paysandu. E se eu tivesse feito uma enquete aqui, todos vocês apostariam na vitória do Coritiba. Isso é para mostrar que o campeonato é difícil e que futebol não é, por exemplo, como o xadrez, que não existe zebra. O xadrez é o único esporte que não existe zebra. Ou seja, não existe surpresa. Eu estou vendo aqui uma pergunta, um perguntando para o outro, você pode ir lá no Google que você vai ver que é o único esporte. Hã? Mas aí você depende do cavalo, né? Mas enfim, eu acho que a dificuldade maior é exatamente esse sobe e desce. E só para complementar a pergunta que eu esqueci de responder na pergunta anterior, a maior dificuldade que eu vejo hoje no time do Goiás é que a gente teve que alterar a equipe. Eu não consigo fazer aquele time que encaixou jogando muito bem 6, 7 jogos, no 8º, no 9º, do 10º, ele começa a cair de rendimento, porque ninguém consegue manter o mesmo padrão. A gente não consegue manter o mesmo padrão
dentro de casa, com as amizades. Imagine você ter que entrar em campo e manter o mesmo padrão todos os jogos. E quando você começa a alterar, você ganha de um lado, perde do outro, e aí você tem que ir ao longo do percurso fazendo os ajustes que a sua equipe precisa. Mancini, a gente está chegando no final da coletiva, algo mais a acrescentar aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, só chamar a torcida Então, amanhã para fazer uma festa lá na Serrinha. Jogo difícil, importante, a gente conta com o seu apoio.